Oi, eu sou o Alex. Oi, eu sou a Marcele. Esse aqui é o lugar mais quentinho do Você de Bem com a Câmera. É um lugar que a gente criou para o acolhimento, para o diálogo, sobre o que nos atravessa quando o assunto é expressão e comunicação. A gente acredita que todas as pessoas são criativas, que todas as pessoas podem desenvolver o seu carisma a seu modo. Ou seja, todas as pessoas são pessoas comunicadoras. Então, se comunicar com criatividade e liberdade é algo importante para você, puxa uma cadeira que o papo vai começar. Eu tinha 9 anos de idade e havia acabado de me mudar com a minha mãe, depois da separação dos meus pais, para a cidade onde a minha avó morava. Foi nesse momento que vivi uma das experiências que mais contribuíram para a construção da minha timidez. Era um momento meio turbulento da vida e, talvez por isso, eu lembre tanto das sensações. Eu, minha mãe e minhas 2 irmãs estávamos temporariamente na casa da minha tia. Dormíamos às 4 no quarto de hóspedes, que tinha um armário escuro, desses móveis antigos de madeira, e tinha aquele cheiro típico de armário fechado, sabe? Onde o ar não circulava. 2 de nós dormiam na cama, que era de casal, e as outras 2 no chão, num colchão. A gente disputava para ver quem dormiria com a mãe toda noite. Apesar das turbulências do período, eu estava eufórica, porque na escola nova vi uma companhia muito especial, a minha prima. Ela tinha a minha idade e era a minha melhor amiga. A escola era pública, estadual, se não me engano, e de freiras, do Sagrado Coração de Jesus. Mas mesmo tendo a minha prima como guia e companhia, eu lembro da expectativa de fazer amizades na escola nova. O momento do recreio era onde essa expectativa por novos laços era mais forte. Eu lembro do desejo de ser chamada para as brincadeiras. Uma dessas brincadeiras consistia em fazer um cordão de crianças de mãos dadas. A gente chamava de banana podre. A corrente de crianças ficava presa pela criança da ponta num poste. Essa criança devia segurar muito forte no poste e as demais então seguravam nas mãos umas das outras. O jogo começava quando uma criança na ponta contrária do poste puxava a corrente com muita força. E onde a corrente partisse, a criança do elo de fora era eliminada do jogo, no meio de palmas e da seguinte expressão gritada em uníssono: banana podre, banana podre, banana podre. A gente se divertia muito nesse jogo. Mas eu lembro de um dia em especial em que, depois de tocar o sinal que finalizava o recreio, eu entrei em sala para uma aula de educação artística. A gente estava ensaiando um canto em coral com a turma toda. É bonito ouvir vozes infantis em coral, né? Mas a professora não parecia satisfeita com o resultado da turma. Então ela resolveu chamar uma a uma cada criança na frente da turma para cantar sozinha, enquanto ela avaliava. Eu sentava na fileira que ficava perto da parede, porque eu gostava de sentar com as 2 pernas para a lateral da carteira e as costas encostadas na parede. Lembro do coração pulando na espera pela minha vez. Acho que foram umas 6 crianças lá na frente antes de mim. Eu não lembro o que a professora disse para as outras crianças, mas o que ela disse para mim, quando eu fui lá na frente cantar, eu não esqueci nunca mais. Ela tinha uma expressão séria quando disse:
Menina, isso não tá harmonioso, viu? Você precisa aprender a educar a sua voz. Bom, o sentimento ruim que me atravessou veio também com o vermelhão no rosto, o suor nas mãos e a vontade de sair correndo. Acho, sinceramente, que eu não teria me importado tanto se estivesse no ambiente só com a professora. Mas daquela forma, diante da turma, o sentimento era de ter sido tipo assim, desmascarada. Como se, mesmo sem saber, eu estivesse fazendo algo muito errado. E ela, ao descobrir, fez parecer que aquilo realmente merecia muito ser exposto. Eu imagino que essa minha história, que é só uma das que eu vivi a respeito de processos de expressão e criatividade, seja muito reconhecível na vida de muita gente. Talvez não com canto, talvez não com uma professora ou em sala de aula. Mas o que eu sei é que a quantidade de pessoas que sentem problemas para fazer falas públicas ou com expressão criativa é imensa. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente resolveu criar esse lugar de expressão e diálogo. Para contar sobre os nossos processos, para falar sobre aprendizados e práticas, mas principalmente para que você não se sinta só na sua dificuldade. Porque dificuldade todos nós temos. O trabalho aqui a ser feito é expressar-se apesar dela, para que cada dia mais a gente crie conforto, alegria e muito sucesso com a nossa expressão. Bom, então no episódio de hoje, nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre esse processo da construção da timidez. O que acontece, como que a timidez se forma. E vamos tentar responder uma pergunta, né, Marcele? Será que a gente nasce tímido? Será que a gente é tímido desde o berço ou é uma coisa que é construída? Algumas pessoas pensam na timidez como uma função genética, mas não é assim que acontece. Aliás, a gente vai fazer depois um episódio só para diferenciar o que é timidez do que é introversão. Porque a introversão, sim, pode ter uma característica genética. A timidez, não. A timidez é um comportamento construído. E é uma espécie de sedimentação de memórias doloridas que disparam gatilhos por padrões associativos, sabe? A criança entende nessas experiências que se expor é dolorido, que se expor é desconfortável, quando ela não vive num ambiente de estímulo da expressão. Isso pode acontecer na escola, isso pode acontecer em casa. Com outras crianças, é natural que o id mais ativado aconteçam determinados tipos de competição, só que ela está num ambiente entre iguais. Quando aparece uma pessoa que é uma autoridade invalidando determinado tipo de ação, esses registros são mais importantes. Ou seja, a autenticidade é uma coisa que precisa ser reaprendida, né, Alex? E essa exposição negativa, né, a essas situações de experimentação, elas acabam gerando o que é a base de toda a problemática, que é o medo, né? A pessoa vai desenvolvendo medo de experimentar, de se expor, de fazer, de tentar novas coisas. E aí o medo é o que acaba sendo o inimigo da inovação, da criatividade, da experimentação, de novas situações, né? Pois é, no final das contas, a timidez é uma adaptação protetora. Existe uma pesquisadora que eu admiro sobremaneira, uma pesquisadora americana que se chama Brené Brown. E ela evidenciou uma pesquisa que ela fez, onde 85% das pessoas entrevistadas relataram terem sentido o impacto de terem sido envergonhadas
no ambiente escolar. Dessas, metade foi envergonhada exatamente por conta do exercício da criatividade. Ou, supostamente, pela ausência da criatividade. E a gente precisa entender isso aqui. Isso fez muitos evitarem a criatividade por décadas, gerando o que o mundo corporativo hoje chama de crise de inovação. Tem um outro pesquisador também, Sir Ken Robinson, que ele é especialista em educação e justamente no ambiente escolar ele tem uma palestra do TED que é muito famosa, que ele fala que o ambiente escolar acaba, de certa forma, matando a criatividade justamente por esse medo da exposição. Esse medo de sair do que é o formatado para aquele tipo de ensino, né? E aí entra nisso que você falou, da vergonha de se expor, da vergonha de fazer. A criança que é criativa demais, ela, via de regra, foge do padrão do que se espera da criança de sentar e prestar atenção, né? Digamos assim. Às vezes ela tem outras veias criativas, ela é desenhista, ela quer dançar, ela quer se expressar através de escultura, por exemplo, e ela não consegue dentro da escola porque você fugir do padrão imposto, você acaba se destacando negativamente por conta do sistema. E a gente não está aqui de forma nenhuma criticando os professores, não é isso. É o sistema. É o sistema. O sistema de ensino, da maneira que ele foi organizado lá desde da industrialização, né? Ele é feito para formatar, né? Para formar as pessoas numa caixinha que às vezes ela justamente impede que você pense de maneira criativa. Dar limite para a criança é óbvio que é importante, mas aqui precisa de um equilíbrio. Em nome do limite, muitas vezes a iniciativa da expressão criativa é tolhida, é extirpada, é quase que um processo de decapitação de um determinado membro. Imagine que a gente precisa desse braço da criatividade, da expressão, para nos formarmos enquanto seres humanos. Mas se em nome do limite a gente é encaixotado e o exercício da expressão acaba ficando exageradamente limitado, como é que a gente desenvolve depois essa espontaneidade, essa autenticidade? Ou seja, a gente passa por um processo de deformação para que depois na vida a gente precise reaprender a ser autêntico, a ser verdadeiro. Imagina isso. E gera uma dicotomia, né? Porque o mercado de trabalho depois vai pedir, principalmente para pessoas em cargos de liderança, que elas sejam inovadoras, que elas sejam disruptivas, né? O que é valorizado para grandes empresários, para lideranças, para gerentes, é que se tem essa chamada soft skill, né, de você ser inovador. Criatividade. Mas como é que você vai fazer isso se não teve esse treino antes, se não, a escola não treina você, né? E a sociedade, de certa forma, também não treina as crianças a serem inovadoras. A família, quando a família cria um ambiente de estímulo e de proteção à expressão, valorizando de verdade o movimento expressivo, óbvio que a criança não vai fazer um movimento de expressão perfeito, genial, mas qualquer movimento de expressão da criança é absolutamente importante para a formação desse músculo criativo. Porque depois a gente vai querer que essa criança seja criativa. Aliás, que esse adulto formado seja criativo. E algumas pessoas acabam acreditando que são incapazes da criatividade. Eu não acredito nisso. Eu acredito na fragilidade desse músculo, como um músculo atrofiado. Essa pessoa realmente não recebeu estímulos suficientes para se entender como criativa, num número de ações e movimentos de expressão que a formassem como pessoa habilitada ao movimento da expressão. Ela simplesmente não aprendeu. Ou seja, autenticidade não é um movimento natural, é um movimento a ser desenvolvido. Esse dar voz e criar a liberdade para falar em público, para falar num vídeo, para fazer um movimento criativo de experimentação é um processo
a ser desenvolvido, a ser destravado. A autenticidade, a expressão espontânea precisa ser aprendida. E é interessante você trazer essa analogia com o músculo, porque assim como na musculação, na academia, você pode, a qualquer momento da vida, claro, respeitando a sua limitação física, né? E daí no caso da criatividade, respeitando o teu background, como você chegou até aqui, mas a qualquer momento você pode começar a treinar isso, né? Não é uma coisa, não é uma sentença. Eu não fui treinado na infância, então eu estou condenado a não ser criativo para o resto da vida. Não, você pode começar nesse exato momento a entender o seu processo, treinar o seu músculo criativo para se tornar uma pessoa mais criativa, independente da área, né? A gente liga muitas vezes a criatividade só à área artística, mas, na verdade, você pode ser um médico criativo, um engenheiro criativo, uma pessoa da área de cálculo, não interessa. Cálculo, né, um contador, um economista. Você pode ser um dono de vendinha que é criativo. E nessa criatividade analisar teu trabalho, a tua vida e pensar como que eu posso fazer diferente, como que eu posso como eu posso inovar nesse processo. Especialmente nesse mundo hoje, que nos exige a expressão nas redes sociais para que a gente venda o nosso peixe. Sim. Todo mundo é capaz. A gente precisa entender-se como ser humano capaz. Existe um outro pesquisador chamado Bessel van der Kolk, que fala exatamente disso que você trouxe. Do músculo, e a gente entende o músculo criativo como uma figura metafórica, mas, na verdade, o corpo tem também uma memória somática das experiências doloridas. O que esse pesquisador fala? Ele divide a experiência ruim da dor no momento da expressão em duas memórias. A memória emotiva e a memória somática. Então, a criança, o adolescente, o jovem adulto passou por uma experiência de exposição e foi criticado, foi censurado, passou por alguma humilhação. Interessante entender isso também, porque a Brené Brown, ela difere o que é um movimento de vergonha, que é mais natural, mais leve, e a humilhação, que a gente entende como um movimento exagerado, mas qualquer tipo de censura desnecessária, especialmente nas experimentações infantis, também pode ser compreendido como um movimento de humilhação, como na história que eu vivia, onde o meu canto foi avaliado diante de uma plateia e eu fui censurada porque ela não me deu a instrução de como eu deveria fazer. Ela simplesmente disse que eu deveria buscar educar a minha voz. E de que forma? Como é que uma criança de 9 anos recebe esse tipo de orientação? Você não servia para aquela situação do momento onde ela tinha uma proposta. E pelo que a gente já conversou em off, era uma situação obrigatória, né? Você não tinha como não estar ali cantando. Era um trabalho para a turma, era uma aula obrigatória. Então, como é que ela simplesmente diz que você não serve para aquela situação, sem te dar justamente essa solução de o que fazer então, né? Como que eu melhoro? E ainda assim você é obrigada a estar na situação em que você acabou de ser excluída, né? Ou seja, esse não é um movimento de vergonha natural, porque eu estava tentando me expressar e fiquei um pouquinho desconfortável uma vez que a gente está levando essa exposição, essa fala para uma determinada plateia. Não, eu vivi um movimento através de uma autoridade de exposição com humilhação. E é esse tipo de padrão de comportamento de professores, e, de novo, eu não censuro a pessoa, eu censuro o sistema que ainda promove esse tipo de circunstância. E um N sem fim de pessoas experimenta esse tipo de situação e acaba atrofiando essa musculatura. Van der Kolk, que é esse pesquisador, ele fala sobre essa memória emotiva, racional, depois de viver a experiência dolorosa, o cérebro compreende que é uma coisa a ser evitada. E existe também a memória somática. Como o corpo experimentou nesse momento um disparo através da ativação da amígdala,
uma descarga de determinados hormônios, cortisol, adrenalina, a respiração fica acelerada, o coração entra em pulos, as mãos suam, existe a ruborização da face. Só complementando que essa amígdala que a Marcela citou não é aquela da garganta, tá? É a amígdala cerebral, que é uma glândula do tamanho de uma noz, que fica, né, uma amendoazinha lá dentro do nosso cérebro. E ela é responsável justamente por esse processo de reação a situações externas. Hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático. É uma reação que não passa por um processo de racionalização. O nosso cérebro primitivo, né, o sistema límbico, ele simplesmente reage. E aí o corpo aprendeu essa reação através disso que Van der Kolk chama de memória somática. Ou seja, em outras situações similares e não necessariamente iguais, se o corpo identificar ameaça parecida, e muitas vezes por processos inconscientes, porque a gente não está totalmente consciente dessas vivências da infância, da adolescência. O corpo codifica, identifica, reage de forma exagerada, e aí sem a oxigenação do cérebro, da parte do neocórtex, onde a racionalização acontece, eu simplesmente perco a capacidade cognitiva de articulação da ideia, das palavras, da linguagem. Por que as pessoas travam e paralisam diante de uma plateia? Por que a voz não sai? O cérebro fica confuso e a gente tem a vontade de sair correndo ou acaba tendo uma reação de raiva também, porque a sensação, o estímulo para a luta, o cérebro ancestral é preparado para, identificando uma situação de perigo, reagir de maneira muito intensa contra um predador. Esse é o nosso cérebro funcionando de maneira ancestral. Van der Kolk fala que, já que é uma reação corporal, meu corpo, através dessa memória somática, aprendeu esse tipo de reação exagerada, também é através do corpo, claro, junto aos estímulos racionais, cognitivos, que eu vou desconstruir, ou seja, que eu vou aprender novamente que essa experiência de exposição pode ser positiva. A terapia cognitivo-comportamental ou outras terapias, elas tentam informar racionalmente para a amígdala, vem cá, isso aqui não é tão ruim ou tão inseguro como você está achando que é. Mas não é bem assim que acontece. Sim, a compreensão do evento, o mapeamento do que foi que aconteceu e o porquê que eu estou reagindo dessa forma é absolutamente importante. Mas se eu estimulo através do corpo uma ação positiva diante desse estímulo da hiperativação do sistema nervoso simpático, que é essa reação exagerada, autônoma do sistema límbico, eu estou treinando através do corpo todo o meu funcionamento para uma reação positiva. Se você fizer, é como se você fizesse um bypass, né? Você, em vez de deixar o corpo reagir automaticamente, você começa a treinar ele para reagir de outra forma. E quando você faz o corpo reagir de outra forma, que não é que ele está acostumado, você automaticamente vai levando para o teu inconsciente e daí para a emoção uma mensagem diferente, né? Você reorganiza, ressignifica aquela reação para uma coisa diferente e, claro, mais positiva. Né? Por isso que a metáfora que você fez a respeito da academia faz tanto sentido. Na academia, a gente vai treinar o músculo para que ele cresça. Existem ambientes que podem treinar o meu sistema nervoso para que eu burle esse bypass, faz todo sentido também, para que eu encontre um desvio para um comportamento mais saudável, menos exagerado. Não é um processo, também é um processo consciente. Eu preciso codificar e informar o meu cérebro. Mas se através do corpo eu trago uma experiência positiva junto com essa informação cognitiva,
Aí eu estou começando esse mapeamento de forma saudável para uma reação potente, positiva, e aí o ambiente do teatro é validado. Engraçado que as pessoas sabem disso, que o teatro é a forma de você trabalhar a desinibição. Mas não é só porque é uma atividade criativa e eu vou procurar através da arte. Existe a ciência por trás validando esse processo. Se eu trouxer para o meu corpo uma experiência de expressão num ambiente seguro, eu vou informar, eu vou criar uma memória somática que vai combater aquela memória somática ruim para a reação exagerada de desconforto diante de um público. Tem a terapia comportamental, antes da gente aprofundar mais a questão das artes e do teatro, a terapia comportamental ela tem esse mapeamento que a gente está falando, ele é dividido em 3 etapas. E por que é importante fazer esse mapeamento? Porque daí também você consegue entender aonde você tem que agir, como é a melhor maneira de agir para o teu caso, né? A primeira etapa é você entender o que aconteceu com você depois do evento que gatilhou. Então, isso é usado... Identificar, né? Passei por um evento de vergonha extrema. E aí? Por que aconteceu isso, né? Onde eu estava, o que eu estava fazendo, como eu me senti, fazer todo esse mapeamento depois do evento. E não necessariamente imediatamente depois, mas entender. Sei lá, eu tive uma reunião na segunda-feira e tive um processo de vergonha que mexeu fisicamente comigo. O que aconteceu? Quem eram as pessoas? O que foi falado? Né? Identificar. Quando você passa por esse processo algumas vezes e você começa a mapear melhor a tua reação, como o teu corpo está reagindo, aí você começa a entender esse processo durante o evento. Então você está prestes a entrar numa reunião, ou está no meio de uma palestra, ou está no meio de uma conversa com um cliente, sei lá, e começou a se sentir envergonhado. Você consegue mapear durante o que está acontecendo com você. Peraí, eu estou me sentindo assim, o que aconteceu? É muito rápido isso, né? Você começa a entender isso durante o evento e já começa a agir durante. Para que quando você chega num processo aí, claro, dentro, né, da terapia, você chega num processo em que você entende o gatilho antes dele gatilhar. E isso que é muito interessante. Você percebe a situação vindo e você age antes dela te interferir. Perfeito. A Brené Brown apresenta esse movimento como uma das etapas do sistema de ressignificação, de processo de ciclo virtuoso a respeito dos processos de vergonha. Mas antes ainda da gente entrar nesse processo, eu queria terminar de falar a respeito dessa informação através do corpo, através de processos terapêuticos como o teatro. Se o teatro for entendido como uma terapia possível, ele é um canal de treinamento da expressão de maneira positiva para essa memória somática. Yoga tem um lugar também, né, e validado por esse pesquisador, o Van der Kolk. Além da yoga, a dança e outros movimentos corporais. A gente tem a máscara de poder. Só complementando, o que é interessante do teatro, da dança, que você vai ter situações de emulação, no teatro principalmente, situações de emulação de outras situações. O corpo não entende muito o que é real ou não. Então, quando você faz a emulação da situação, você está expondo ele, de certa forma, a uma resolução mais positiva para, às vezes, uma coisa que você está lá no teu inconsciente. Então, a situação do teatro, de você viver outros personagens, e aí a gente entra na questão da máscara de poder. Você está emulando outras personalidades que vão dizer para o teu corpo que pode ter resoluções diferentes daquela que ele tem passado ao longo da vida, né? A emulação é exatamente isso. É um caminho de construção da expressão quando eu não fui treinado em momento nenhum da minha vida. Eu não sei como articular a palavra. Eu não sei trazer pausas, ou acelerar, ou diminuir, enfim. Esses desenhos da expressão são coisas desenvolvidas desde a infância. Se você não passou por um processo desses,
você precisa de uma ferramenta para criar esse caminho de construção desse músculo criativo para a expressão. A máscara, esse método que a gente desenvolveu, é um caminho para criar essa musculatura, né? Através do corpo também. A gente empresta para a máscara um outro processo, que são as posturas de poder. Quando você... Amy Cuddy, né? Da pesquisadora Amy Cuddy. Quando, ao mesmo tempo, você traz para o corpo um sentimento de expressar empoderadamente, através da emulação de determinados processos criativos de expressão, eu estou construindo uma forma. É o aprender a ser autêntico. É muito maluco isso, porque é contraintuitivo. Ué, eu quero me expressar autenticamente e vou imitar alguém, porque o emular é esse caminho, mas você está emprestando processos para desenvolver o seu músculo de expressão, já que você, eventualmente, na vida, não teve a oportunidade de ser exposto a esse tipo de estímulo positivo. A gente recebe, necessariamente, os estímulos negativos, mas as pessoas que se desenvolvem enquanto comunicadoras potenciais são muito poucas, porque esse ambiente saudável na família e na escola, ele não acontece tão recorrentemente, infelizmente. É muito difícil, porque exige que você quebre padrões para você poder expressar-se, né? A autoexpressão, ela é uma quebra de padrão na maior parte do tempo. E aí as famílias, com toda a dificuldade, as pessoas passam o dia inteiro trabalhando, chega em casa, ainda tem uma criança querendo se expressar e mostrar, né? Olha o que eu sei fazer, acaba ficando fora de tempo, né? Por isso que é importante o teatro, porque é um lugar para a autoexpressão, é um lugar para você treinar a sua maneira diferente de lidar com o mundo. E a maneira de você se inspirar em outras pessoas, o lugar de você se inspirar. Mas, ainda assim, para fora do teatro, você também tem que levar esse exercício, né? O interessante das posturas de poder é que a gente pode fazer no banheiro 5 minutos antes da reunião. Você faz as posturas de poder. Antes da palestra, para você trazer para o corpo essa energia externa que vai te causar uma sensação interna mais tranquila, mais empoderadora, mais... É interessante dizer que, assim, esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai falar sempre sobre isso. E a gente fala porque nós somos vítimas de muito tolimento da expressão. E enquanto pessoas sensíveis que decidiram ser artistas, a construção desse músculo não foi facilitada. A gente precisou buscar muitas ferramentas. E como a gente tem, então, uma caixinha aqui de ferramentas acessíveis que a gente pode eventualmente trazer para as pessoas, por que não? Para começar o encerramento desse episódio e desenhar esse ciclo virtuoso de acordo com o que a Brené Brown mapeia de possibilidades, eu preciso antes deixar muito claro, mais uma vez, criatividade não é uma habilidade, um dom de algumas pessoas. É o potencial humano de cada um dos indivíduos existentes nesse planetinha nosso. Todo mundo é, em alguma instância, a seu modo, uma pessoa criativa. Outra percepção que eu acho extremamente equivocada é: mas o carisma é para alguns poucos escolhidos. Eu também não acredito nisso. Eu acredito que algumas pessoas tiveram esse caminho facilitado. Que bom para essas pessoas. Mas aquelas que, eventualmente, têm dificuldade, uma vez que decidem e buscam um caminho de construção, se estão realmente comprometidas com esse movimento, se isso é importante para a vida delas, o carisma pode ser desenvolvido. E será desenvolvido, dependendo do tamanho desse comprometimento. Brené Brown apresenta, então, 4 elementos, 4 etapas. Não são etapas no sentido de ser uma após a outra, mas são 4 movimentos necessários para que a gente
reorganize a nossa relação com os eventos de vergonha. A vergonha vai ser possível de ser eliminada da nossa vida? De jeito nenhum. Mas ela faz um estímulo para que a gente viva esse processo da vulnerabilidade enquanto experiência de vida. Se você se protege absolutamente, absurdamente de qualquer experiência de vergonha, você também não vai colher os louros dos riscos da expressão. Sim. Que vão te fazer alcançar outras pessoas. E a primeira desses elementos é o que você mapeou como o reconhecer. Passei por um episódio de vergonha, eu preciso, identificando esse sentimento ruim, buscar entender o que foi que disparou, o que aconteceu nesse evento, ou por associação de memória somática, memória emotiva, ou por experiência nova, mas que foi absolutamente desconfortável. Compreendendo o fator de disparo, eu tenho recurso de consciência racional para o evento promovido, né? Onde eu cheguei nessa sensação. E por mais doloroso que seja, às vezes as pessoas têm dificuldade de autoanálise nesse lugar, né? Como é que eu não consigo lidar com o que me deixa desconfortável. Mas quando você começa justamente a dar nome às coisas, e aí entra um elemento que você sempre fala muito, que é a escrita terapêutica, né? Nossa. Escreva mesmo essas análises, né? Se reconhecer, olhe para o que você sentiu e bote no papel, porque essa organização de ideia no papel, ela também te ajuda a concretizar o que você sentiu. E quando você dá nome para o que você sentiu, às vezes você vai perceber que não era nem tão grande quanto você achava que era, né? A sensação que eu tinha, na verdade, ela não era tão desesperadora quanto eu achei que era, mas agora que eu estou dando nome para isso, facilita, né, você dimensionar, né? A gente diminui o tamanho do monstro. E realmente a escrita tem esse poder. A gente tende a ser menos cruel com a gente quando eu empresto para essa análise o exercício de transcrever. Se eu estou sozinha no meu diálogo interno, eu tendo a ser mais cruel. No momento que eu escrevo, que eu transfiro para o papel o evento acontecido, e eu não sei explicar exatamente porquê, mas a gente tende a um movimento de distanciamento para uma avaliação mais assertiva, mais generosa, mais acolhedora com a gente mesmo. Por isso a escrita terapêutica. Por isso ela tem esse nome, é terapêutica, e tem o potencial de desenvolver a criatividade como uma abertura de portal mesmo, para o acesso ao nosso próprio potencial de expressão. É aquele alívio que a gente sente quando vai conversar com um amigo e consegue tirar de dentro, né? Esse tirar de dentro é essa tangibilização do sentimento, né? Quando você vai explicar para alguém, quando você vai não é um explicar racional até, mas é um botar para fora. Quando você bota para fora, a tendência é você querer organizar um pouco as ideias, mesmo que elas saiam desorganizadas. E isso tangibiliza. Então, o legal da escrita terapêutica é você poder botar para fora sem necessariamente se comprometer com ter alguém te ouvindo, que também gera vergonha às vezes, né? Exatamente. Às vezes a gente muitas pessoas não têm a oportunidade da terapia. A escrita terapêutica é a possibilidade desse recurso terapêutico independente de alguém preparado para receber a tua fala, a tua exposição, e às vezes a gente não tem mesmo esse amigo empático. Mas o amigo empático é um dos elementos da Brené Brown também. O reconhecer, no segundo momento, reconhecer e nomear. Isso aconteceu antes, isso aconteceu durante, isso aconteceu depois. Eu reconheço, então, o fator de gatilho, um movimento que gerou o desconforto potencial no momento de expressão. O segundo elemento é o questionar, para depois a gente chegar na conexão empática. O questionar
é você colocar em perspectiva em relação ao que a arena social te cobra. Será que é justo? Será que a expectativa social diante daquele movimento que te gerou vergonha é realmente coerente? Por exemplo, usando a minha história como exemplo, uma professora exigir de uma criança de 9 anos que ela tenha que educar a sua voz sem trazer uma orientação assertiva de como fazer isso, ou até esperando que essa criança tivesse a oportunidade. Eu não sei o que foi que atravessou a cabeça dessa professora, mas, gente, a arena social, na maior parte das vezes, ela é muito cruel e muito injusta. Se a gente questiona o movimento social que nos leva para esse desconforto, a gente coloca em perspectiva, é justo isso? Sim. Inclusive tem uma máxima da área de liderança corporativa que é critique em particular, elogie no público. Então, se você tem críticas a fazer ao trabalho de alguém, não faça isso em público, né? Jamais exponha. Chame no particular e no particular você faz as suas orientações. E o bom líder é aquele ainda que sabe justamente o que você falou. Ele vai criticar alguma coisa, mas vai dar um caminho de solução. Não só dizer tá ruim e se vira. Não. Ó, não tem como melhorar esse processo. Como você vai fazer isso? Você pode procurar uma professora de canto, você pode... hoje em dia tem tutorial para tudo no YouTube, né? Então também existe, você tem como... Possibilidades, quando você não procurar, tem o recurso quando você tem o recurso pago ainda, você tem como procurar um caminho de início, pelo menos, no gratuito. Então, isso que você falou é importante. E aí esse questionamento entra nisso. Mas, pô, eu fui humilhado em público. Será que precisava? Será que eu tenho que ouvir efetivamente essa crítica, né? Nesse lugar? Enquanto agente de análise do seu próprio movimento. Como, né, se colocar em movimento no sentido de dissecar o que foi que aconteceu, por que aconteceu, e é justo ter acontecido, questionar mesmo o ambiente social que oprime, que exige uma carga funcional, né, exagerada, desproporcional, irreal, que gera vergonha. Terceiro movimento é a conexão empática. Quando a gente acessa uma rede de apoio realmente empática, a gente cria a oportunidade de falar sobre o evento de vergonha com alguém que vai acolher e vai ajudar a diluir aquela agressividade do evento, eventualmente. E isso é interessante porque e é super contraintuitivo, né, esse movimento de você ir até o outro para falar da vergonha, porque a tendência que a gente quer é enfiar a cabeça na terra e desaparecer, né? Ficar sozinho quando a gente está numa situação de vergonha, né? E você justamente ir buscar fora é corajoso, mas ao mesmo tempo é uma solução muito importante. A conexão. Então é o terceiro elemento que a Brené Brown aponta como caminho de solução para os eventos traumáticos da vergonha. E o quarto é o falar sobre, a elaboração. Esse falar sobre não necessariamente no momento agudo pós-traumático ou pós-evento. Passei pela vergonha, esse momento pós é o momento da busca por uma conexão empática. Mas o falar sobre é um movimento mais contínuo. É isso que a gente está fazendo aqui agora, é você elaborar sobre os processos da vergonha, falar com amigos ou falar em outras circunstâncias, elaborar, expor, construir raciocínios a respeito desse tipo de evento faz com que a gente dilua esses movimentos. Existe uma coisa chamada vocabulário emocional. Quando a pessoa tem mais vocabulário, ou porque faz terapia há muitos anos, ou porque tem a oportunidade dessa expressão de alguma outra forma, você cria mais habilidade de comunicação, de expressão, mais musculatura criativa e mais força para passar pelos movimentos de vulnerabilidade que são absolutamente necessários para a criação dessa comunicação
carismática. Esse processo de falar sobre é usado muito para fobias e traumas, né? Você vai se expondo de maneira controlada, gradual, vai entendendo a exposição, o porquê, o que vai gerando, e isso te dessensibiliza. E aí, quando você vai se dessensibilizando, você também vai curando, né, esse trauma. E a vergonha tem um pouco a ver com esse medo, né? Então, se você fala sobre, você está expondo de certa forma controlada as tuas fragilidades, as tuas vulnerabilidades, aí você também vai se dessensibilizando quando isso aparece, né? Exatamente. A gente quer agora celebrar esse momento, agradecer a sua presença. Que ótimo que você veio com a gente até esse momento do podcast. Se você ouviu até o finalzinho, esse inho que a gente está chegando agora, comenta com a gente para a gente saber que fez sentido para você, que você veio até aqui. Eventualmente traga alguma pergunta, alguma questão a respeito desses processos de expressão e comunicação. Se quiser compartilhar com a gente uma história sua, né, de vergonha que não te machuque, mas que você possa compartilhar, também é importante, né? A gente vai estar muito disponível para essa troca. É fundamental a gente ouvir de você o que foi que aconteceu por aí. Como é que essa mensagem chegou, como é que se te tocou ou não, e se eventualmente não fez sentido, também vai ser interessante para a gente ouvir. Celebramos, agradecemos, te convidamos para o próximo episódio, vai ser um episódio semanal, sempre a respeito dessa comunicação. Eventualmente a gente vai falar de marketing também, para que essa comunicação nas redes funcione efetivamente. E se tiver algum tema que você queira também que a gente aborde, fala com a gente vai pesquisar e trazer para você. Um brinde à sua expressão, à sua capacidade criativa. Não interessa em que pedaço da sua jornada você está. Sempre é possível o próximo passo, e depois o outro, e mais um, para que você chegue num lugar de conforto com a sua própria expressão. Até o próximo episódio, então, Pessoa Comunicadora. Um grande abraço. Beijo.